Bom, então tinha essa planilha aqui, né? Essa planilha ela estava disponível também no formato do Excel. Então, vocês poderiam, né, apenas fazer download dela e ir aplicando, então, as regras necessárias, né, que estavam descritas aqui, então, no PDF. A primeira questão, né, então, pedia para usar uma fórmula para calcular o preço total. Aí vocês têm que, né, pensar que fórmula que vamos usar aqui. Então, para calcular o preço total, eu preciso multiplicar a quantidade, então, de produtos vezes o preço unitário, vai dar o preço total. Para isso, então, vocês tinham que pegar a célula correspondente, então, à quantidade, né, nesse caso, B2, multiplicar, então, pela C2. Isso daria o preço total. Então, agora eu clico no canto direito inferior, arrasto para aplicar essa fórmula a todas as outros materiais, né? Então, a todas as outras células. A letra A, então, era isso, né? Calcular o preço total. A letra B dizia, então, assim, suponha que o valor limite para o total de compra de cada item é R$200. Crie uma formatação condicional que destaca com cor amarela os itens que o preço total ultrapassa o limite e em verde os que não ultrapassam. Então, o preço total é essa coluna, né? Eu tenho que aplicar nessa coluna uma condição, então, para verificar. Primeiro, nesse caso, se cada item atinge os 200, né? Então, destacar com a cor amarela quando ele ultrapassa o limite. Então, eu tenho que ir em formatação condicional e usar o é maior que. Então, se o valor for maior que 200, que é o que diz o problema, então é para pintar de amarelo. Que eu vou usar, então, preenchimento amarelo e o texto amarelo escuro. Feito isso, vou arrastar também para aplicar para todas as outras células. Então, tudo que passou de 200, né, ele ficou em amarelo. A outra formatação, então, diz que é para ficar em verde, né, os que não ultrapassam, né. Então, esse orçamento dessa obra está bem curto. Então, é menor que 200, o preenchimento é em verde. E aí, vou aplicar para todas as células. Então, o que é amarelo ultrapassa os 200, o que é em verde, né, é o que não ultrapassou. Então, vejam que, caso eu mude aqui, por exemplo, a quantidade, ele vai atualizar a multiplicação, né? Então, e vai também atualizar já a formatação, né? Então, ele faz automaticamente depois que a gente aplicou uma vez, ele fica sempre aplicado. Dúvidas até aqui, pessoal? Se alguém não conseguiu fazer isso aqui, depois a gente pode ver juntos, tá? A letra C, então, dizia para criar uma nova coluna com uma condição que indica quais
materiais têm quantidade entre 5 e 200. Então, aqui a gente tem um intervalo, né, de valores entre 5 e 200. Então, eu vou criar uma nova coluna aqui e dou um nome para ela. Vou colocar a quantidade, né? E aí, o que eu tenho que testar, então, é a coluna da quantidade para verificar se ela está entre 5 e 200. Nesse caso, então, o que nós vamos ter não é a formatação condicional, mas uma condição que usa o se. Então, se a B2 é maior que 5, e aí agora nós temos que testar também se ela é menor que 200. Se isso for verdade, podemos colocar uma mensagem de verdadeiro, por exemplo, e uma de falso. Porém, o que falta aqui? Nós temos que testar se ele está entre 5 e 200, né? Então, como é que eu digo se ele está entre esses dois? Eu preciso usar o teste lógico com o operador e, né? E aí sim ele vai fazer então essa verificação para nós. Vamos ver, tem alguma coisa que não deu certo. Acho que é o... Então, se ela for maior que 5, né? E menor que 200, ele vai imprimir para nós verdadeiro. Caso contrário, ele vai imprimir falso. Então, vejam que eu tenho dois testes lógicos aqui, né? E esses dois testes lógicos, então, eles têm que ser ambos verdadeiros para que, então, a minha condição ela seja verdadeira. Tá? E aí, eu vou fazer, então, essa condição para todas as outras. É só arrastar também. E aí, quando o valor está entre 5 e 200, ele retorna verdadeiro, caso contrário, ele retorna falso. Então, vejam que, observem que eu preciso ter a condição, né, que eu estou fazendo o teste. Nesse caso aqui, como é entre valores, então, eu tenho que ter o AND. Né? Então, tem que tomar cuidado. A condição lógica fica entre os parênteses, né? E aí a condição completa ela fica, né, entre os parênteses antes do e. Ok, pessoal? Alguma dúvida? Pode falar. Eu cheguei um pouquinho atrasado, eu não sei se a senhora, em alguma das aulas, falou sobre se vai ter algum método avaliativo, ou a gente vai fazer alguma prova da disciplina. Sim, na realidade, semana que vem eu vou lançar para vocês um trabalho avaliativo. Essa vai ser a composição do primeiro semestre. Isso aí. Tá bom, obrigado. E a senhora sabe se a gente vai ter tempo, quanto tempo vai ter, como é que vai ficar disponibilizado, uma semana, um dia? Sim, a princípio vai ser uma semana. Eu acho que tá lá no calendário acadêmico de vocês, deixa eu ver se eu coloquei no plano de ensino, quer dizer.
Inclusive. Tudo bem, não, só para saber a forma, né? Porque tem outras disciplinas que estão demandando e a gente fica preocupado se vai conseguir ver os trabalhos todos juntos. Tranquilo, porque se for uma semana. Não, vai ter tempo sim, bem tranquilo, não se preocupem. E não é muito complexo, fica dentro do que vocês estão vendo aqui na disciplina, todas as fórmulas, tá? Vocês vão ter que elaborar umas planilhas, né? Não foge nada do que a gente não tenha visto, assim, eu nunca peço nada além disso. Tá? Então, feita a letra C, vamos para a letra D. Cria uma nova coluna com uma condição de negação, que informa falso quando o item for maior que 0. Então, uma nova coluna. Então, novamente, a gente vai aplicar uma fórmula, né? Uma condição à coluna da quantidade. Então, se B2 maior que 0, eu tenho que antes colocar aqui a negação, né? Na realidade, eu vou ter o não, aí a condição lógica, então, se ela não for maior que 0, retorna verdadeiro, caso contrário, falso, né? Então, vamos ver. Falso quando o item for maior que 0. Então, eu vou colocar aqui verdadeiro e aí ela vai mudar, então, a resposta da condição para falso por causa da minha condição aqui, que faltou um parênteses. Opa. Então, se não, abrir parênteses, B2 maior que 0, parênteses, verdadeiro, caso contrário, falso. Ele já retornou falso para mim, mas vou colocar aqui para garantir. Então, ele tem que retornar falso quando o item for maior que 0. No caso aqui, item é 3, ele retornou falso. Vejam que, se eu não tivesse a condição com o operador lógico de negação, ele retornaria verdadeiro, né? Porque o nosso operador, então, ele inverte, né, o valor, né, da condição. Vejam que a B2 é maior que 0, né, porque 32. Normalmente, se não tivesse o operador de negação aqui, ela retornaria verdadeiro, né? Mas, como eu acrescentei o operador de negação, então, ela retorna falso. Vejam que ela inverte, então, o resultado. Então, essa operação, essa operação lógica, ela retornaria verdadeiro, porque B2 é maior que 0, né? Então, isso é verdadeiro. Como eu tenho operador não, inverte
o resultado. Então, aqui todas vão dar falso, né? Porque nenhuma é abaixo de 0. Se eu colocar algumas aqui abaixo de 0, então ele vai retornar verdadeiro. Vamos para a próxima. Então, crie uma nova coluna que indique se o item possui um preço unitário de 5 ou 10. Agora nós temos um operador lógico ou aqui no meio. Então, vou colocar um nome aqui, deixa eu ver como que eu vou colocar. Entre 5 ou 10. Qual que eu vou ter que aplicar? Vou olhar aqui. O item possui um preço unitário, então está a coluna do preço unitário. Então, preço unitário seria a C2, né? Então, se operador lógico ou, né? Porque agora eu vou ver se ele está entre 5 ou 10, né? Então, ele pode ser 5 ou 10. Vou abrir aqui um novo parênteses, seleciono a célula. A pergunta diz que pergunta se o item possui um preço unitário de 5 ou 10. Então não é entre, né? Deixa eu até apagar aqui. Preço 5 ou 10. Então, se operador lógico ou preço unitário, que faltou um igual. Igual a 5 ou igual a 10. Se for verdadeiro, então, caso contrário, retorna falso. Entre aspas. Vou aplicar todas as células. Então, onde eu tinha preço unitário igual a 5, retornou verdadeiro. Ou, né, igual a 10, retornou verdadeiro. Os itens que não tinham preço unitário igual a 5 ou 10, retornou falso. Então, somente onde tinha o valor 10 e o valor 5. Porque nesse caso nós temos o operador lógico ou 5 ou 10. A letra F dizia para destacar com uma cor o item que for em metros, outra cor então para centímetros e outra para litros. Então é para fazer um destaque aqui nos nomes, né? Então eu vou em formatação condicional. Então, regras de realce, texto que contém. Então, eu vou colocar aqui que se for, vamos ver o primeiro item. Se o item for em metros, não sei se tem algum em metros aqui, vamos ver. Acho que não. Se for M, então é metros. Vou deixar vermelho claro. E eu vou aplicar todos.
Ixi, ele puxou. Tá. Agora, nova regra, texto que contém centímetros. Vou colocar em amarelo. Se ele não tá aplicando a regra aqui. Eu vou então selecionar tudo e aplicar. Ele não tá. Então, centímetros em amarelo. Metros. Eu vou deixar em vermelho. E por último, nós tínhamos litros. LTS. Vou deixar em verde. Vamos colocar aqui a areia em metros, né? Então, tudo que for em metros, ele vai destacar na cor vermelha. Que for em centímetros na cor amarela. E em verde, então, o que for em litros. Então, metros, centímetros e litros, letra F. E a última questão, então, nós tínhamos que criar uma nova coluna também para indicar os itens que possuem valor unitário maior ou igual a 10 e os que têm valor unitário maior ou igual a 100. Então, vamos criar mais uma coluna. Essa também vai ser valor unitário, então é a coluna C aqui. Maior ou igual a 100 e maior ou igual a 10. Eu vou tirar isso aqui. Então, maior ou igual a 10. Então, indicar os itens que possuem valor unitário maior ou igual a 10 e os que têm valor unitário maior ou igual a 100. Então, mais uma vez, vamos aplicar a coluna C, né? Se, agora, nós podemos verificar, então, se ele é maior ou igual a 10 e maior ou igual a 100. Né? Então, se ele é maior ou igual a 10, então vou usar o operador lógico E. Para verificar, é maior ou igual a 10 e maior ou igual a 100. Pode ser verdadeiro ou falso. Preço unitário maior que 32. Então, para ele ser maior ou igual a 10 e maior ou igual a 100, então
Ele teria que ser 101, por exemplo. Se eu colocar o operador lógico ou, o que vai acontecer? Se torna verdadeiro porque ele é maior que 10 ou maior que 100. Então, vejam a diferença aqui. Às vezes, né, nós cometemos esses enganos aqui e trocamos, né, o e por ou ao contrário. Nesse caso aqui, se a gente usar o e, né, fica passível então de interpretação isso. Se usar o e, dificilmente então vai dar verdadeiro, porque o valor teria que ser maior ou igual a 10 e maior ou igual a 100. E daí não faria muito sentido, né? Mas se eu tenho o ou, né, então eu tenho que o valor é maior ou igual a 10 ou maior ou igual a 100. Né? Então ele também daria verdadeiro, caso contrário daria falso. Nós podemos pensar um pouquinho, né, quais valores se encaixariam na condição com o e. Se eu tiver, por exemplo, aqui o preço unitário igual a 10, não pode, por quê? Ele tem que ser 10, tem que ser maior ou igual a 10 ou e maior ou igual a 100. Então, retorna falso. Agora, então, se eu colocar 0, vai retornar falso. Se eu colocar 101, já retorna verdadeiro, porque ele fica acima de 100. Agora, se eu tivesse o ou e colocasse 10, ele retorna verdadeiro. Se eu colocasse 0, retorna falso. Então, digamos que eu quero testar que ele está acima de 10, né, ou acima de 100. Nesse caso aqui, então eu uso o operador lógico ou, porque ele vai me retornar verdadeiro, então, se ele tiver, né, acima de 10 e acima de 100. Vou aplicar todos os outros. Então, tudo que for abaixo de 10 retorna falso. O que tiver 10, né, no valor unitário retorna verdadeiro, porque eu estou testando. Lembrem que estou com o igual aqui, como diz aqui no enunciado. Dúvidas, pessoal, nesse exercício? Então, a gente vai ver, já que vocês não têm dúvidas, vamos ver mais uma condição aqui, um pouquinho mais complexa, tá? O que nós vamos ver? Essa fórmula, eu quero verificar, por exemplo, se ela está em dois grupos, né? Então, vamos supor que eu gostaria de verificar se ela está se o valor 5, né, ele está no grupo 1, no grupo 2 ou no grupo 3. Aí nós temos algumas regras, né? Se ele está, por exemplo, no grupo 1, ele tem que estar um valor abaixo de 10. Qual que vai ser a diferença? Vou criar uma nova planilha aqui. Vou colocar aqueles mesmos valores. 5, 43, 3 e 12.
é isso. Antes a gente estava fazendo o quê? Colocava o C e verificava se, por exemplo, 5 menor que 10. Retorna verdadeiro. Caso contrário, retorna falso. Deixa eu colocar até um cabeçalho aqui. Então a pergunta seria: 5 é menor que 10? Caso ou, né, nesse caso, a nossa coluna A então, se eu aplicar a todos, né, eu teria coluna A1, né, é menor que 10, caso A2, né? E vou aplicar a todos. Então, se ele é menor que 10, retorna verdadeiro. Caso contrário, retorna falso. Aí, nós tínhamos uma condição lógica bem simples, né? Só para verificar se a coluna A, aqui, se os valores da coluna A são menores que 10. Aí, depois a gente avançou um pouco, né? E aí a gente estava fazendo um teste. Se, com o operador lógico E, né? Se coluna A2, então, menor que 10, né? Ponto e vírgula, A2 maior que 3, por exemplo. Retorna verdadeiro. Caso contrário, retorna falso. Deixa eu colocar um cabeçalho aqui pra gente não esquecer o que a gente tá testando agora. Faltou fechar o parênteses. Aqui. Então, o segundo teste que a gente está fazendo. Coluna A é maior que 3 e, né, menor que 10. Então, vejam que aqui nós temos o operador lógico E. E nós estamos fazendo duas verificações, né? Então, aqui eu só estou testando se ele é menor que 10. E aqui eu estou testando se ele é menor que 10 e maior que 3, né? Então, eu estou testando se ele está no intervalo entre 3 e 10. E aí, todo o valor nessa coluna aqui, então, menor que 10, ele vai ser verdadeiro. Então, por exemplo, o 5 vai ser verdadeiro, o 12 também, né? O 3 também, o 12 não. Aí, se eu tivesse aqui, por exemplo, em lugar do 12, um 9, se torna verdadeiro, porque são valores menores que 10. Se eu quero testar se está entre 3 e 10, então uso o operador lógico E, né? E aí, quando for um valor entre 3 e 10,
retorna verdadeiro. Observem que aqui eu tenho uma condição um pouquinho mais complexa, que eu estou usando operação, vou botar aqui mais um comentário, assim como observação. Operação lógica e operador lógico. Então, nessa coluna aqui, os meus testes usam operação lógica e operador. Nessa aqui, somente operação lógica. Porque eu não tenho nenhum AND, nenhum OR, nenhum NOR, né? Eu só estou testando se esse valor que tem nessa coluna é menor que 10. Aqui eu estou verificando, então, dizendo se o valor está entre 3 e 10. Então, um intervalo, né? Agora eu vou acrescentar mais um aqui. Nessa aqui, deixa eu diminuir essa aqui para caber. Nessa aqui, vamos verificar se a coluna A é igual a 3, aí vamos usar ou igual a 10. Então, agora ela tem que ser ou igual a 3 ou igual a 10. Como é que eu faço essa operação? Eu uso se, agora ou, né, que é o que o problema, a questão está dizendo. Então, A2 igual a 3 ou nossa A2 igual a 10. Caso for verdadeiro, então retorna como verdadeiro. Caso contrário, retorna como falso. E aí eu vou aplicar isso a todas as minhas células ali. Então a única que seria verdadeira aqui é se eu tivesse o valor 10 ou o valor 3. Então, quando tem valor 10, retorna verdadeiro se tem o valor 3 também, né? Porque é um ou outro. Não é o intervalo. Desculpa. Dúvidas, pessoal? Eu tenho uma pergunta, mas só para saber se a senhora consegue usar essas fórmulas assim, para ao invés de nessas condições que a senhora colocou, que é mais complexo, assim, colocar ter uma condição, por exemplo, se 10 na linha 5, se fosse 10, eu gostaria de colorir todos os argumentos dessa linha onde está escrito, sabe? A senhora já conseguiu fazer isso, não? Nunca testei, mas podemos ver aqui, vamos ver. Porque a minha dúvida é como, em vez de vincular só a célula, vincular a linha inteira. A linha toda, tá, entendi. Diante de um status, eu consegui fazer isso. Tá, vamos ver então. Vamos colocar então se o valor é igual a 10. Formatar células que são iguais a 10 com vermelho. Então eu teria que ter, eu queria também essa. Essa é a dúvida, porque eu talvez não fosse talvez fosse uma fórmula que não pegasse lá pela formatação condicional. Teria que ser escrito talvez uma condição e atribuir cores, porque eu já vi que a gente pode também botar entre aspas vermelho, entre aspas o nome da cor, né? E aí fazer a condição de célula tal a tal pintar ser isso, ser aquilo. Eu acho que não sei se seria no condicional, mas seria manualmente ali nas fórmulas, talvez. Aqui nas fórmulas. Eu acho que sim.
aí botar a cor que você quer, né? Pode ser qualquer uma pra gente testar, talvez. Se isso for isso ou isso, daí bota o argumento que vai ser pintado, teria que ser escolher as células de tal a tal célula lá, né? Eu nunca fiz, mas Nunca fez? nunca fiz isso. Porque daí cria Interessante. status na linha, né? Na linha. Colorir toda a linha. Eu entendi o que tu quer fazer, mas eu não. Deixa eu ver. Não, deixamos assim, não quero prejudicar, assim, só se tivesse já uma alternativa direta, mas eu acredito que dá para buscar também na internet, né, criativos, dá para fazer. Eu uso bastante o Excel no trabalho, às vezes tem essas questões de visualização, né? Às vezes a gente não quer visualizar só a célula, a gente quer mudar o status de Toda a linha. as linhas para saber que está naquela situação, para ressaltar. Sim, sim, sim. Faz bastante sentido, né? Bem usável mesmo. Na realidade, ele tem que usar. Eu estava olhando aqui. Seria uma nova regra de formatação. Aqui, em regras de. Também que aí Aqui, ó. Nova regra. Usar uma fórmula para determinar quais células devem ser formatadas. Então, formatar valores em que essa fórmula é verdadeira. No caso, eu teria. Vamos ver. Esse aqui. Talvez usando 2 pontos até a primeira célula. Igual. Deixa eu ver. Igual a 10. Eu acho que é algo assim. Daí todas essas aqui, né? Quero aplicar isso aqui. Eu acho que eu vou fazer o seguinte. Isso é bem interessante. Eu vou fazer aqui. Eu vou criar ele e mostro para vocês na próxima aula. Tranquilo, é só um exercício, né? Porque eu vejo que aplicabilidade, assim, mais aplicável, às vezes, o status de toda a linha do que propriamente só uma célula, senão vai ficar muito colorida, né? Tem razão. Eu vou verificar bem certinho como é que aplica e daí eu posso explicar para vocês o passo a passo também. Tá bom, obrigado. Vou até anotar aqui para mim não me esquecer. Semana que vem com o feriado, porque a gente vai ficar. Ah, sim. Então, a semana que vem é feriado, então a gente tem na realidade um sábado letivo, né? Aí eu vou mandar para vocês. Deixa eu ver como é que ficou aqui. Eu mando para vocês uns exercícios para vocês realizarem de forma assíncrona, porque tem gente que trabalha às vezes no sábado de manhã, né? Fica complicado. Então eu mando uns exercícios para vocês realizarem. E aí a gente corrige no dia 27. E aí eu já explico para vocês também essa questão que tu me trouxe. Vou fazer ela bem completinha ali. E aí nós temos a atividade avaliativa, né? Então eu já mando para vocês no dia 27 e vocês teriam aí até dia 11. Dia 27 é dia 11 para ficar bem folgado. Ele é um trabalho um pouco extenso. Acho que eu vou dar 2 semanas, aí fica bem melhor. Deixa eu ver, hoje é dia 13.
ainda teria uma revisão para a gente fazer, né? Então, tem a revisão também. Tô olhando aqui. Vocês devem estar com bastante coisa, né? Acumulada já para essa semana. Essa semana a gente tem a prova de cálculo só, por enquanto. Por enquanto só pra... não, mas eu digo, o trabalho já vai ficar... Ficaria já para a semana do dia 27. E aí vocês me entregariam... Na realidade tem a revisão ainda, né? E aí eu vou pensar aqui como é que eu posso encaixar melhor isso aqui. Mas assim, o nosso conteúdo ele tá terminando. Teria mais uma revisão praticamente para ver. E aí, e mais uma condição um pouco mais complexa aqui que eu vou mostrar para vocês ainda hoje. Aí tem uma revisão, então eu posso deixar com vocês talvez a revisão para o sábado letivo. E aí depois a gente corrige a revisão e aí eu deixo vocês com o trabalho. Uma semana, 2 aí para o trabalho. Para não dar tanto atropelo no final. Também eu tenho que corrigir esses trabalhos, então eu vou precisar de um tempo, né? Então talvez 1,5 semana, daí fica bom. Mas eu vejo bem certinho e passo para vocês depois. Bom, então o que nós estava vendo aqui? Nós temos o do intervalo. Aqui eu estou verificando então se o valor é igual a 3 ou igual a 10, tá? E daí nós teríamos uma outra condição agora um pouco mais complexa, então, para verificar, por exemplo, em que grupo estaria esses valores. No grupo ou, enfim, pode ser outra palavra ali no lugar. Botei grupo para ficar mais fácil. Então, por exemplo, eu tenho esses valores aqui. E eu quero definir para eles alguns grupos. Eu vou acrescentar aqui mais uma coluna para não ficar escondido aqui a condição. Acrescentar mais uma coluna aqui do lado. Deixa eu ver aqui. Deixar os valores na coluna do A. E aqui na coluna do B, tá? Nós vamos fazer, então, uma nova condição em que a gente determinaria, né, em que grupo está, né, cada um desses valores. Então, novamente, eu uso o C, né, na condição. E aí eu quero verificar se ele tá se esses valores estão no grupo 1, no grupo 2 ou no grupo 3. Primeira coisa que eu vou fazer é, se A, então, menor que 10, eu quero dizer que ele está pertencendo ao grupo U. Agora, caso se o A1, né? Lembrando que é a célula. Se o A1, se o A2, ele está na 2. Depois eu vou verificar se A2 menor que 20. Então eu digo que está no grupo 2.
E se ele for maior que 30, ele está no grupo 3. Agora eu tenho que fechar os parênteses aqui. O que acontece? Abaixo de 10, grupo 1. Abaixo de 20, grupo 2. Então, aqui ele vai considerar que entre 0 e 10, grupo 1. Entre 10 e 20, grupo 2. Entre 20 e 30, grupo 3. Então, vejam que abaixo de 10, grupo 1, né? Então, ele trouxe para nós. Abaixo de 30, então, acima de 30, grupo 3. Abaixo de 10, grupo 1. Entre 10 e 20, grupo 2. Então, vejam que eu posso determinar diferentes mensagens, no caso, informações, né? Não apenas verdadeiro e falso, né? Eu posso acrescentar, vamos supor que não seriam grupos aqui, seria idades, por exemplo, criança. Aí eu teria aqui adolescente. E adulto. Vamos supor, né? Vamos supor que isso aqui fosse idade, né? Idade das pessoas. Adolescente. E aí eu quero classificar pela idade das pessoas, a faixa etária aqui, né? Enfim. Então, se a idade for até 10, é criança. Se for acima de 30 anos, é adulto. Se for entre 10 e 20, é adolescente, né? Então, eu posso classificar uma série de valores também usando as condições, tá? E aí, a seguir, ali nos slides, vai ter para vocês justamente uma tabela, né? Em que vocês têm quantidade de materiais e aí a porcentagem de desconto. Então, vocês vão ter que pegar aqui e colocar a porcentagem de desconto tudo na mesma condição, encadeada na mesma condição, para indicar qual o valor de desconto de cada produto aqui, né? De acordo com a quantidade de materiais, então tem uma porcentagem diferente de desconto. E aí vocês fazem esse exercício. Na próxima aula, então, eu já vou enviar para vocês também a revisão. Então, na próxima aula, do dia 27, a gente corrige tudo isso. Corrige esse exercício, corrige a revisão. E aí, depois, então, eu passo o trabalho para vocês realizar aí nos próximos dias. Vai ter uma semana e meia, acho que vai ficar bom. Tá? E aí vocês têm aí até o dia 27 para vocês realizarem uma série de exercícios de revisão que, na realidade, vai ajudar vocês a construir o trabalho também de vocês, o trabalho avaliativo. Esse exercício de hoje é para a presença de hoje, né? Isso.
registra a presença. Isso aí. Uhum. Mais alguma dúvida?